Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar, continuar estudando os sinais. Eu vou trazer para vocês hoje um sinal muito conhecido, que é aquele que fica lá em cima das vogais. Vamos ver que sinal é esse? Olha só, gente, nós vamos estudar hoje o tio. Quem conhece esse sinalzinho, tio? Aquele que parece uma cobrinha que fica em cima de determinadas vogais para a gente indicar um determinado som que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Nós vamos usar hoje o livro Descobrindo a Gramática, o nosso livro vermelho, nas páginas 76 a 80. Eu vou abrir aqui para vocês, 76 a 80. Vocês vão realizar essas atividades. Olha só, a página do tio, a seção do tio. A gente vai falar do tio hoje, ok? Então, nós já vimos acento agudo, acento circunflexo e hoje nós iremos ver o tio. Como é que ele faz para transformar uma palavra num determinado som, né? Que som nós vamos ter aí? Então, tudo isso a gente vai ver hoje, ok? Vamos lá, vocês vão usar essas páginas do livro para realizar a atividade. E eu trouxe para vocês aqui um textinho. Esse textinho, ele tá lá na página 76 do livro de vocês. Vamos ler o textinho? Papai, quando espirra, eu juro, é confusão. Aviões caem do céu, árvores rolam no chão. Olha só, gente, percebam que eu coloquei algumas palavras em destaque. Que palavras são essas em destaque, tia? Olha só, a palavra confusão, né? Ela vai ter algo de diferente das outras palavras. A palavra aviões e a palavra chão. Olha só. Na palavra confusão, aviões e chão, percebam que você tem ao final delas um som que você fala tanto com, né? Uma palavra que você fala tanto pelo nariz quanto pela sua boca. Então, são sons que nós chamamos de nasalizados, sons nasais. E para a gente fazer esse som nasal, esse som nasalizado, o que nós usamos em cima de uma vogal? O tio. Olha só, percebam que aqui em cima do A nós temos o tio, ó. É um som, como eu falei para vocês, que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo, ó. Confusão, né? Percebam que você faz um movimento também com as suas fossas nasais. Aviões, aviões. É como se eu fechasse o nariz e falasse a palavra aviões, né? Vocês podem praticar aí na casa de vocês. Chão, olha só. Chão, né? Então, percebam que esse som se dá porque agora eu coloquei um sinal gráfico, tá? Vocês podem dizer que ele é um sinal gráfico, ok? Ele é um sinal gráfico chamado tio, ó, tio com L. Como é esse tio? Olha só, é como se fosse uma cobrinha. O tio, ele não é assim não, tá? Não coloquem o tio dessa forma em cima das vogais. Coloque dessa forma aqui, como se fosse uma cobrinha, tá bom? Aí nós temos aqui confusão, aviões e chão. Para eu ter esse som de ão, eu precisei colocar o tio em cima de quais vogais? Percebam que foi apenas em cima da vogal A, né? Aqui confusão e chão. E da vogal O aqui na palavra aviões, ok? Então, olha só. Só precisei colocar em cima somente de A e O, tá? Olha só, deixa eu colocar uma palavra aqui, ó, coração, que também tem tio. Aonde é que eu coloco esse tio? Será que é assim que eu coloco esse tio? Em cima do A, entre o A e o O? Não. O som que é nasalizado é apenas o A, de coração. Então, eu só preciso colocar o tio em cima do A, apenas em cima do A. É o A que vai carregar esse tio e não entre o A e o O, tá? É uma forma incorreta. A forma correta é essa aqui, ó.
o tio apenas em cima do A, ok? Então, vamos ver outros aspectos do sinal gráfico tio. Lembrando que o tio, gente, ele é apenas um sinal gráfico que traz esse som nasalizado. Ele não vai ser um acento. Acento nós só temos 3. Nós estudamos 2 desses acentos nas aulas passadas, que foram os acentos, o acento agudo e o acento circunflexo. O tio, o sinal tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico que indica o som nasal, o som nasalizado, tá? Vamos lá. Olha só, observe as palavras do texto, como eu falei para vocês. Lá no textinho nós temos as palavras confusão, aviões e chão. E percebam que o tio foi usado apenas em cima do A e do O. Observe a diferença. Olha só, nós temos uma palavra que não tem tio e a outra palavra que tem o tio, né? Pai. Pai é um som oral. Quando eu digo som oral, é aquele som que eu só pronunciei com a boca, que eu só movimentei a boca. Pai, pai. Né? Eu não senti outro aspecto, né, nasal no meu organismo, né? Pai, pai, né? E a palavra pão, pão. Agora sim eu senti um sonzinho que entra, né? Vamos dizer assim, é um som, né? Um movimento que entra nas minhas fossas nasais, que é que quando eu tenho um som que sai pelo nariz, pelas narinas. Então, pai, pão. Olha a diferença. Pai, eu vou chamar de som oral. Pai, aquele que sai apenas pela boca. Pai e pão. Agora eu tenho um som que sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Por que esse som é causado? Por que esse som nasal é causado? Por causa do tio. Olha o tio aqui na palavra pão, né? Esse sinalzinho gráfico aqui chamado tio, que coloquei apenas em cima do A para formar esse som. Né? Pão, né? Você pode fechar o nariz e você vai sentir. Se por um acaso eu não tivesse colocado tio nessa palavra, né? Ficaria pau, pau, né? Então eu não quero, eu busco a palavra pão, né? Então eu coloquei o quê? Um tio em cima do A, que é para formar este som, tá? Vamos lá. Olha só, fique de olho, gente, observem. O tio, ele é usado sobre as vogais A para formar esse som de né? Que eu mostrei para vocês. E do O para mostrar esse som de on, certo? Então, para indicar o som nasal, né, nós precisamos colocar o tio em cima dessas vogais aqui em algumas palavras. E esse som, ele sai pela boca, como eu falei para vocês, e pelo nariz, né? O som, ele sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Por isso que você tem esse som de on, né? Então, eu precisei usar o quê? O sinal gráfico tio, né? A gente já conhece muito bem o sinal gráfico tio. Ele não é um tracinho, ele é uma cobrinha, tá bom? É o tio, usado em cima das vogais A e da vogal A, da vogal O, em algumas palavras, para quê mesmo? Indicar o som nasal. Vamos para a próxima. Olha só, coloquei algumas palavras aqui, eu tenho algumas palavras que vocês podem perceber que tem o tio. Mamão, pão, bobão, lã, anã, mamãe, capitães, põe, chorão, caminhão, botão, pão, papelão, canções, romã e compõe. Olha só, percebam que todas essas palavras têm um som nasalizado, têm um som nasal. Ou seja, elas carregam em cima das vogais, né, nasalizadas, o sinal gráfico tio, né? Percebam que todas têm o tio. Então, você pode concluir que todas essas palavras são faladas
né, com um som que sai tanto pela boca quanto pelo nariz, tá bom? Isso é causado pelo sinal tio. Vamos lá, olha só. Esse texto também tá lá no material de vocês, tá bom? Na página 77. O camaleão é um lagarto esperto que muda de cor quando o inimigo está perto. Olha só, camaleão. Nessa palavra camaleão, nós temos duas palavras dentro dela. A palavra cama e a palavra leão. A palavra leão, nós podemos ver, ó, o final dessa palavra camaleão, nós podemos ver que nós também temos um som nasalizado, né? Porque nós temos o tio em cima de que letra? De que vogal? Do A, né? Ele só pode estar em cima do A, porque o A aí, a letra A, é que ela é nasalizada, é que ela tem o som nasal. Olha só, gente. Aí nós vamos ver a formação do plural usando o tio. O que é plural, tia? Plural é quando eu passo de um para vários, né? Eu tenho, por exemplo, a palavra coração. Se eu falar assim, coração, é como se eu estivesse falando um coração, né? O nome disso o nome dessa forma é singular, né? Vocês já viram em algum momento a palavra singular. Então, para mostrar, né, a quantidade, eu uso singular e plural. Plural é quando é mais de um, quando passa do singular, né? Claro. Então, nós temos coração, nós vamos formar esse plural com a terminação ONS. Olha só, terminação ONS. Onde é que o tio está? Apenas em cima do O, porque ele vai ser a letra nasalizada, vai ser a vogal nasalizada. Então, vamos lá. Coração, corações. Olha a terminação, né? Balão, balões. É a mesma terminação, olha só. Tio em cima do O. Leão, leões. Olha a terminação, também o tio em cima do O aqui, tá? E agora a gente vai ver, não são só essas palavras não, tem muitas outras palavras que vão ter o plural formado com essa terminação, tá? Vamos lá, plural com ãos, né? Cadê o tio? O tio tá bem aqui em cima do A, porque o A agora ele é som nasal, ele é nasalizado. Então eu tenho esse som. Ãos, ãos, eu quero buscar esse som. Então eu tenho mão, mãos, né? Mesma terminação. Ó, irmão, irmãos, mesma terminação aqui de cima. Olha o tio aqui, né? A gente percebe que precisou colocar o tio. Cidadão, cidadãos. Olha só, tá? Cidadão, cidadãos. Mesma terminação também. Eu também tenho uma terminação que é assim, ó, ans, né? Por exemplo, mãe, palavra mãe, né? Ela vai ter essa terminação aqui quando eu passar para o plural. Então, eu vou ter aqui a palavra mães, mães, ó. Percebam que eu tenho um som nasalizado, ou seja, eu tenho essa terminação aqui, tá? Mas a gente vai estudar essa terminação mais à frente. Nós vamos estudar também essa ortografia aqui do tio, né? Que é a ortografia das terminações, tá bom? Quando a gente passa de uma palavra do singular para o plural, a gente vai estudar tudo isso, tá bom? Então, eu também tenho essa terminação ans, assim como ons e ãos, tá? Vocês terão um exercício no livro de vocês que está pedindo para vocês passarem para o plural, mas aí vai ter todo um modelo para você seguir, tá? Só prestar bem atenção. Aí, olha só, fique de olho. O emprego do tio, ele provoca mudança no significado da palavra. Olha só, toda manhã a menina faz manha. Olha só, se eu não tivesse o tio aqui, gente, seria a mesma palavra aqui, ó. Seriam as mesmas palavras, tá? Então, manhã, percebam que até mudou aqui, né? A forma de falar, de pronunciar. Manhã e manha. Esse manhã é de tempo, sabe? De manhã, é o horário que você estuda. Manhã é quando, né, amanhece, né? De manhã. E esse manha aqui, ó, toda manhã a menina faz manha. Essa manha, o que que é? É birra, né? Uma birra,
uma tolice, como nós falamos, né? Então, manhã e manha são palavras parecidas, né? O que as torna diferentes? O emprego do tio na primeira palavra. Já mudou o quê? A grafia e também o significado. Manhã significa a parte matutina, né? Quando amanhece. E manha significa birra, tolice, tá? Então, temos diferenças aqui, porque agora houve um emprego do tio em uma das palavras. Não, toda manhã a menina faz manha, não quer acordar. Quer ver os carneirinhos de lã, bem branquinhos, pulando para lá e para cá. Olha só, percebam que essas duas palavras também são parecidas, muito parecidas. O que as torna diferentes são o emprego, né, do tio e do acento agudo, né? Nós temos dois sinais gráficos aqui, o acento agudo e o sinal gráfico tio. Se não tivesse, seria lá normal. Mas eu preciso que colocar esse sinal que vai diferenciar as duas palavras, tanto na escrita quanto quanto no significado, tá? Lã bem branquinha, o que é? É o material, né, que é produzido do pelo de quem? De quem? Do carneirinho, né? A lã, né? O pelo dele, né, que forma a lã, né? A lã que nós usamos no casaco de frio, enfim, aquela lã de tecer, né? De fazer o tricô e tudo mais. E, ó, pulando para lá. O que é lá? Lá, de lugar, né? Um advérbio. Mais à frente vocês vão ver que essa palavra é um advérbio de lugar. Quando a gente quer se referir a um lugar. Ah, onde você estava? Eu estava lá, naquele lugar, né? Então, eu tenho aqui lã, né? E lá, ok? Lã é o produto, né, do pelo do carneirinho, da ovelha. E lá, lugar. Então, mudou o significado das palavras por meio de quê? Do emprego do tio e do acento agudo, ok? Vamos passando. Olha só, gente, aqui eu coloquei alguns exemplos de palavras parecidas, né? Elas não vão ser mais iguais, porque uma delas vai ter um aspecto diferente, que se não tivesse o sinal, ficariam, né, iguais. Né? Como elas carregam um sinal, elas vão ser diferentes agora, tanto no significado quanto na escrita. Roma e romã, né? Quem conhece Roma com letra maiúscula? É o nome de um lugar, né? Roma, eu fui a Roma, certo? E romã, o que é romã? Olha só, já mudou na pronúncia, porque agora eu coloquei o tio aqui em cima do A. Romã. Romã é essa fruta aqui, ó, tá? Fá, o que é Fá? Dó, Ré, Mi, Fá, né? Uma das 7 notas musicais, Fá. E fã, quer dizer o quê? Aqui pessoa que gosta, que adora, né? Que curte, a fã, né? A fã, eu sou fã da atriz, eu sou fã do cantor, ok? Olha, mudou também. Na segunda palavra, eu coloquei aqui o tio, que fez com que a palavra mudasse tanto na pronúncia quanto no significado. Ana, nome de pessoa, tá? Ana. E Anã, ok? Que é aquela pessoa bem baixinha, né? Aquela menininha baixinha. Ana, Anã, tem significados diferentes também, por meio do tio, por causa do tio. Vejam que Roma, Fá e Ana, eu tenho o som que eu vou chamar de oral. E Romã, Fã e Anã, agora eu tenho um som que eu vou chamar de nasal, ok? Vamos lá. Aí nós temos agora o nosso praticando, né? A gente vai escrever aqui o nome das imagens, depois a gente vai formar o plural, tá? Que imagem é essa aqui, ó? Esse aqui é um pássaro, muito conhecido pelas suas penagens, né? Vamos lá. O nome desse pássaro é pavão. Olha só.
Que fruta é essa aqui? Quem conhece essa fruta? O nome dessa fruta é limão. E quem conhece esse animal aqui, lá dos mares? Esse animal é o tubarão. Ok? Então, a gente agora vai formar o plural dessas palavras. Pavão. Como é o plural de pavão? Pavões. Olha só. Tá? Limão. Limões. Tubarão. Tubarões. Olha só. Percebam que na palavra que está no singular, o tio, ele ficou em cima do A, porque o ar é nasalizado. Ó, limão, só apenas em cima do A. Tubarão, apenas em cima do A. Quando nós passamos para o plural, nós aplicamos aquela terminação que nós aprendemos lá no último no slide. A terminação ONS, né? O plural não é pavãos, é pavões. E agora o tio, ele ficou em cima de quem? Da vogal O. Pavões, limões, tubarões, né? Então, tanto no singular quanto no plural, forma esse som nasalizado, forma esse som nasal, né? O som que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Olha só, mais exemplos aqui. Primeira imagem, nós temos aqui, ó, a imagem de uma mão. Mão, né? Mão, olha só. O que nós temos? Dois menininhos, certo? Esse aqui é irmão desse. Então, eu vou colocar aqui irmão. Tá? E aqui nós temos um cachorro. Mas eu também posso chamar o cachorro de cão. Agora, vamos formar o plural deles. Mão, plural, mãos. Irmão, plural, irmãos. E cão, plural, cães. Não é cãos não, tá? É cães. Olha só. Percebam que eu usei a outra terminação que nós vimos. A terminação ãos. Olha só. Som nasal em cima do A, assim como irmão. Irmãos, também a mesma terminação, som nasal no A, né? Eu usei o tio em cima do A para indicar o som nasal. E cães, eu usei aquela terminação que eu disse que nós não vamos estudar ainda na gramática, que é essa terminação ans. Mas para mostrar para vocês, eu trouxe aqui que tem palavras que eu posso formar o plural usando essa terminação do ans, tá? A gente ainda vai estudar mais à frente, que é a palavra cães. Cães. Então, vocês pronunciem essas palavras pausadamente para vocês verem o que? A tonalidade na voz, como é que ela sai, né? Como é que a pronúncia sai. Vocês vão perceber que sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Para você fazer a prova disso, você fecha o seu nariz e pronuncia as palavras, ó. Mão, né? Então, eu tenho um som nasalizado. O que causa esse som nasalizado mesmo, crianças? É o emprego do tio. O emprego do tio em cima das vogais. Que vogais podem receber o tio? Apenas a letra A e a letra O. Essas duas vogais aqui que podem receber o tio em cima delas para formar o som nasal, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!